Hoje vamos comentar um pouco mais sobre o Gareth Soloway, um grande trader americano que eu acompanho há muito tempo, que ele acertou, por exemplo, a queda do Bitcoin quando estava lá na casa dos 60 mil, queria cair para a casa dos 20 mil, e também está posicionado para várias outras teses de investimento, na qual ele mostra, ele fala e ele ganha dinheiro em várias outras entrevistas que eu já assisti desse rapaz, e ele está quase sempre correto. E aí a gente vai fazer uma análise aqui das probabilidades, dos argumentos que ele vai utilizando e também mostrar a questão gráfica, porque como ele é um trader, ele também utiliza das formas gráficas para poder estar se posicionando no mercado, na bolsa de valores. E ele acredita que a gente vai passar por uma grande época de recessão nos próximos 5, 10 anos lá na bolsa americana, e ele também comenta um pouco das outras posições nas quais ele está passando. Então, trazendo aqui nosso slide, vocês podem ver Gareth Soloway, esse rapaz aqui. E aí o tema da nossa live é: a próxima recessão pode durar anos, no qual a gente vai comentar sobre Gareth Soloway insistindo na queda do mercado em sua segunda entrevista com David Lean. Isso porque ele já tinha tido outra entrevista que a gente não trouxe aqui, mas a gente está trazendo essa segunda porque ele falou muita coisa legal e importante que vale a pena a gente estar trazendo. Como sempre, eu vou deixar o link da entrevista aqui embaixo na descrição, caso você queira assistir lá em inglês, mas aqui a gente já vai comentar a parte em português e economia para que você possa acompanhar direitinho. Segundo ponto, antes da gente começar aqui a nossa análise, né, do que ele falou, eu queria só pedir para vocês para deixar o seu like, se inscrever no canal e também comentar aqui embaixo, caso vocês tenham alguma dúvida, que a gente tenta responder vocês aqui sempre que é possível. Beleza? Então vamos dar sequência aqui, né? Primeiro, quem é o Gareth Soloway? Gareth Soloway é um operador autodidata de swing e day trade técnico com mais de 20 anos de experiência lucrativa em negociações. Para quem não sabe o que é swing e day trade, basicamente o trade é quando você compra e vende uma operação. Na verdade não precisa ser uma ação, né? Qualquer tipo de ativo. Lembrando que você não precisa começar pela compra e nem pela venda, né? Você só precisa fazer esse conjunto de operação, uma compra e uma venda. E aí, o swing trade é quando você faz essas duas operações num período de tempo, na visão do Gareth. Dentro de um ano, ele considera swing trade. A partir de um ano, ele já considera como um hold investment, né, que é que você segura por muito tempo. E o day trade é quando você faz essas duas operações, a de compra e a de venda, no mesmo dia. Então, essa é a diferença aqui entre o day trade e o swing trade. Gareth tem proporcionado aos investidores informações importantes sobre os topos e fundos do mercado de ações, ouro, prata e criptomoedas e tem mudado a vida de milhares de investidores que encontraram liberdade financeira por meio de sua comprovada taxa de acerto de mais de 80% em alertas de negociação e análise técnica surpreendentemente precisas, além de sua educação, porque ele tem cursos, ele explica como é que ele faz tudo isso, ele passa esses 20 anos de experiência para frente. E aí o que acontece, né? Como vocês podem ver aqui, ele também erra, obviamente, todo mundo erra, não tem como acertar sempre, mas ele tem uma taxa de acerto de mais de 80%. E essas taxas de acerto, esses 80% aqui, você tem que considerar que quando ele erra, ele normalmente erra pouco, porque ele bota stop loss, né? Que é para prevenir que ele perca muito. E quando ele ganha bastante, porque ele acerta a tendência do movimento e consegue ter uma boa lucratividade com isso. Então, ele, na carteira de investimento dele, na qual ele mostra, ele consegue sim ter uma performance muito acima do S&P, da Nasdaq, entre outras bolsas que são negociadas aí pelo mundo. E aí ele é cofundador e presidente da Verified Investing. Gareth projetou a série The Winning Trader, composta por 3 cursos destinados a traders de todos os níveis, permitindo que eles passem de nunca terem feito uma negociação para alcançar a maestria completa na sua negociação. E esses 3 cursos é o que eu comentei agora há pouco, que ele ensina você a estar fazendo toda essa negociação, esses trades na bolsa de valores para conseguir fazer compras e vendas de ativos. E aí começa então de fato a entrevista, né? E aí ele é perguntado qual é o impacto das ações do Fed na economia. Porque apesar de trader fazer análise gráfica, ele também faz análise macroeconômica e aí ele vai tendo umas posições para poder, quando fazer a análise gráfica, ver se confirma ou não. Lembrando que não necessariamente o que ele acredita, que o mercado acredita, e ele normalmente vai pelo mercado, ele vai pelo gráfico, mas ele também faz análise técnica, que é o que ele vai comentar aqui agora. O Fed atualmente está em uma posição complicada. Eles têm uma limitação significativa em suas capacidades de intervir efetivamente na economia. Isso se dá porque, primeiro, muita gente conseguiu travar uma taxa de juros bem baixa, né? Tipo, o Fed ficou, vamos aumentar. Muita gente já pegou suas hipotecas e qualquer outro tipo de empréstimo a uma taxa pré-fixada lá embaixo. Quando aumentou agora, a pessoa ela não precisa mais pegar o empréstimo porque ela já pegou. E aí esse prejuízo fica na mão dos bancos e não
das pessoas. Então, isso também tira uma parte do que o Fed consegue fazer quando ele aumenta a taxa de juros. Parte de quando ele aumenta a taxa de juros é para que as pessoas não peguem empréstimos. Mas se elas já pegarem esses empréstimos, né, elas adiantarem esses empréstimos, o Fed não consegue intervir nessa parte, que é a posição do Gareth neste momento. Se entrarmos em uma recessão, a recuperação não será rápida ou fácil. Com base nas tendências atuais e nas ações do Fed, Gareth prevê que a economia pode enfrentar uma recessão prolongada que pode durar vários anos. Ele acredita muito nessa tese e ele diz que ele acredita que o bull market vai permanecer aí até início de 2024, depois a gente deve ver uma grande crise que vai fazer com que as bolsas caiam, muito parecido com o que foi a dot-com bubble. Não quer dizer que necessariamente a economia vai colapsar, nem nada do gênero, só que ele acredita que as bolsas vão cair e que, assim como aconteceu lá na bolha na crise do .com, né, do dot-com, a bolsa vai permanecer lateralizada por bastante tempo antes de começar a voltar a subir e deve durar de 15 a 20 anos para ela voltar a passar os all-time high, né, de voltar a subir e conseguir passar essa tendência de alta que a gente viu agora recentemente. Seguindo então aqui adiante, vamos lá. Ele é perguntado como estão os números de empregos ou desemprego, né? Embora o número à primeira vista pareçam promissores, uma análise mais aprofundada revela uma imagem diferente. A realidade é que muitos dos empregos adicionados são de meio período, enquanto o número de empregos de tempo integral está diminuindo. E o Gareth, ele traz justamente nesse ponto aqui a seguinte reflexão. Normalmente você, quando está sendo contratado, você quer trabalhar o máximo de horas possível, 30, 40, 50 horas para poder ficar num emprego só e poder pagar suas contas. Se você não consegue um emprego integral, você aceita um part-time, né, de 20 horas, e aí você trabalha essas 20 horas e você procura outro de 20 horas para complementar. E acaba que adicionou mais emprego, porque você tem dois empregos, então aumentou a quantidade de pessoas, de locais procurando vaga, mas essas horas estão diminuindo como sinal de que as empresas estão lucrando menos. Se elas estão lucrando menos, elas contratam por menos tempo. E aí, isso é um sinal de que a economia está enfraquecendo, né? Mesmo no número do desemprego, que tem diminuído ou tem se mantido praticamente estável, está enfraquecendo na visão do Gareth. Gareth também destaca que o presidente Biden, em uma recente coletiva de imprensa, expressou preocupações sobre o enfraquecimento do mercado de trabalho no futuro próximo. O que ele acredita aqui é que o Biden já está se antecipando, criando uma expectativa na economia de caso você venha perder o emprego, ele já está ali, né, tipo, mencionando que isso pode acontecer, de você já estar se preparando e tudo mais. Então isso também mostra a possibilidade de que a gente venha a ver um enfraquecimento mais forte nos empregos dos Estados Unidos. E aí, ele fala também da questão da adição dos empregos governamentais, né? Como é que isso afeta os números. A contratação pelo governo pode inflar artificialmente os números de emprego. No entanto, por uma economia saudável, é essencial que o setor privado seja o principal gerador de empregos. E a gente já tinha comentado sobre esse dado aqui em outra live, outra pessoa, não lembro quem foi agora, mas até o final da nossa conversa aqui eu vou tentar lembrar para botar o link na descrição. Mas eu lembro que teve uma outra entrevista que a gente mencionou justamente esse tópico, porque vários analistas, vários economistas já estão falando isso. É que esses dados de emprego, eles estão artificialmente mais elevados porque o governo está contratando muito, eles estão colocando muito dinheiro no mercado e isso faz com que eles precisem contratar mais pessoas e gastar mais com isso. Mas à medida que o governo tende a reduzir seus custos e os empregos já voltam a cair, e para que a economia continue crescendo, o setor que tem que levar esses empregos é justamente o setor privado, é o setor que vai estar gerando mais renda, enquanto que o governo ele precisa taxar. Para ele taxar, ele precisa de empresas funcionando. Se as empresas não estão bem, eles não conseguem taxar muito, eles não conseguem gerar esses empregos. Então não é algo realmente saudável para a economia de ter muitos empregos governamentais. Além disso, o Gareth expressa preocupações com a crescente dívida dos Estados Unidos, que pode ter implicações de longo prazo para a estabilidade econômica. E aí entra num outro ponto aqui da questão do emprego que eu acabei de mencionar, né? Que os Estados Unidos só conseguem manter esse nível de empregabilidade, contratando mais e mais pessoas, porque eles estão gerando déficit comercial na sua balança, eles estão gerando déficit no seu PIB, justamente para poder, déficit fiscal no seu PIB, né? Para poder contratar essas pessoas, para poder manter essas pessoas empregadas. E isso gera mais uma preocupação, especialmente porque a taxa de juros já está na casa dos 5%, e isso é realmente preocupante no cenário dos Estados Unidos, no cenário americano.
E aí o Gareth acredita que o Fed está claramente reconhecendo sinais de um mercado de trabalho em desaceleração. Nas últimas lives que a gente fez aqui, que a gente trouxe do Fed, vocês podem assistir que o Jerome Powell, ele de fato reconhece que já teve diversos avanços que foram feitos, que conseguiram alcançar, mas que ainda não chegaram no patamar que eles realmente buscam, que eles realmente querem. Na visão do Gareth, esse reconhecimento já é algo bastante importante para a economia. E a resposta do Fed em termos de política monetária será crucial e dependerá da rapidez e gravidade da desaceleração econômica. Então, à medida que a gente vá vendo essa desaceleração acontecendo, o Fed vai se posicionando e dependendo de como ele vai respondendo, se vai ser de forma mais rápida ou da forma mais lenta, e também de como ele vai se posicionar em termos de quanto aumentar e quanto diminuir, vai ser crucial para a política monetária, que obviamente dita tudo o que vai acontecer na parte econômica. E aí ele é perguntado se o mercado de títulos é melhor em prever recessões do que o mercado de ações. Isso que eu vou mostrar até em gráficos para vocês verem. Se vocês forem ver o S&P 500, que é a bolsa que a gente usa proxy, né, de comparação, benchmark lá dos Estados Unidos, normalmente em recessão elas não caem. Enquanto que o mercado de títulos, eles têm uma precificação muito similar sempre que vai ter uma crise, e aí a gente consegue antever melhor com o mercado de títulos do que com ações. Eu já vou mostrar em gráfico para vocês, mas vamos ver a visão do Gareth aqui sobre essa resposta. Na visão do Gareth, absolutamente, né? O mercado de títulos, devido ao seu tamanho e natureza, é geralmente mais preciso em suas previsões. E é frequentemente referido como um mercado mais inteligente e tem um histórico comprovado de antecipar essas tendências econômicas, que é justamente o que eu vou mostrar aqui graficamente para vocês. Perceba que isso aqui é o gráfico dos títulos americanos de 10 anos menos 3 meses dos títulos. Por que a gente usa esse gráfico? Porque o gráfico de 10 anos, normalmente por ele ser um tempo mais longo e você está emprestando esse dinheiro para a mesma entidade, o risco de você emprestar por um tempo maior é maior e, portanto, você pede uma taxa de juros também maior. Só que quando a taxa de juros do que deveria ser maior, ela fica menor do que a de curto prazo, que é essa de 3 meses, que a gente está subtraindo aqui nesse gráfico, o que acontece é uma inversão da curva de juros. E percebam que logo antes de recessões aqui, que são essas barras cinzas no gráfico, a gente sempre tem inversões da curva de juros. Essa inversão significa justamente que o mercado está antecipando algo de ruim acontecendo no curto prazo, e aí o mercado justamente vem a cair, e aí quando o mercado de títulos vê que essas coisas estão muito próximas de acontecer, aí a curva de juros do curto prazo começa a subir, ou a do longo prazo volta a cair, e aí tem essa reversão que acontece aqui. E sempre que acontece essas reversões aqui, vocês podem ver, não sempre, mas na grandíssima maioria das vezes que acontece essa reversão aqui, a gente passa por uma recessão. Normalmente aqui alguns meses antes da recessão, a gente tem a inversão, quando ela para de inverter, que é quando ela volta para o quadrante positivo aqui do gráfico, isso mostra que a gente tem quase sempre uma recessão. Enquanto que no gráfico do S&P 500, se vocês forem analisar aqui em termos de recessão, acontece que tem algumas quedas, sim, por exemplo, aqui na queda da bolha do .com, que aconteceu em 2000, 2001. Na crise também aqui de 2008, também houve uma queda, mas em geral o gráfico é praticamente constante para cima. E isso mostra que o gráfico de ações não é tão bom assim antecipar recessões do que o gráfico de títulos americanos. E lembrando aqui que a gente está falando da parte econômica, né? Tipo, quando você está investindo o seu dinheiro, você não quer saber se a economia está boa ou ruim, se está recessão ou não está recessão. Você quer saber de ganhar dinheiro. Então, tipo, para o gráfico aqui, não importa se a gente está em recessão ou não recessão, as ações normalmente estão subindo e ganhando esse dinheiro. Então, tem que fazer essa diferença aqui só para ficar claro para vocês que a gente está falando aqui da parte econômica. Então, em termos econômicos, os títulos de renda fixa americanos são melhores em precificar a recessão do que as ações. Não necessariamente são melhores em termos de investimento, mas pelo menos na parte de antecipar essas recessões. E aí ele é perguntado, como a curva de rendimento está aparecendo para você? E aí o Gareth comenta, né? A inversão da curva de rendimentos é um sinal de alerta clássico de uma recessão eminente. Acabei de explicar para vocês toda a logística de como isso acontece. No entanto, a verdadeira preocupação surge quando a curva retorna a zero, que é basicamente o que eu falei para vocês, né? Existe um caos, a curva vai para o negativo, quando esse caos não é mais precificado, ou quando ele está tão bem precificado, o gráfico volta para o primeiro quadrante, e aí quando ela volta para o primeiro quadrante, que é a parte positiva,
ela começa de fato a mostrar a possibilidade de uma recessão, né? E aí começa, normalmente é a partir disso que a gente tem a recessão. E aí Gareth destaca que essa tendência foi observada em recessões anteriores e pode ser um indicador confiável do que está por vir. E é inclusive a maior posição dele, né, em termos econômicos. Ele acredita que a gente vai passar por uma recessão lá nos Estados Unidos. E aí o que faz as pessoas sentirem que estão em uma recessão? Porque existe uma grande diferença entre a gente estar de fato em uma recessão e as pessoas sentirem isso, que elas de fato estão passando por uma recessão. E a percepção das pessoas sobre a economia é moldada por vários fatores tangíveis em suas vidas diárias. Isso inclui o aumento das suas dívidas, a inflação que afeta o poder de compra e desafios como a capacidade de comprar uma casa devido às altas taxas de juros. Muitas pessoas, especialmente aquelas sem investimentos significativos no mercado de ações, já sentem os efeitos de uma economia em desaceleração. Isso porque a gente acabou de passar por uma alta taxa de inflação, então as pessoas estão com menor poder de compra. A gente tem diversos dados mostrando que a dívida americana em termos de cartão de crédito está 300%, 400% maior e tem aumentado consideravelmente nesse último ano. E também a gente tem visto, e eu comentei com vocês, que as taxas de juros aumentaram bastante, o que afeta a capacidade das pessoas de pegar a taxa de juros, de pegar hipotecas para poder comprar suas casas, né, de pegar esse empréstimo para comprar uma casa. Tudo isso já afeta a pessoa normal que não está no mercado de ações de forma muito acentuada. Também afeta a gente que está no mercado, né, de investimentos, mas afeta muito mais a pessoa que não tem nada investido. Quem tem algum tipo de investimento normalmente consegue ter algum tipo de seguro contra isso, né? Porque consegue render pelo menos algo próximo da inflação ali, ou acima, que é o ideal, e aí se protege. Mas a pessoa que não tem nada investido não consegue isso e ela sente esse efeito muito mais rápido. A tendência do mercado está realmente a nosso favor? Isso porque no momento que eles gravaram essa entrevista, o mercado estava subindo consideravelmente, né? Deu uma leve queda nessas últimas 2 semanas, mas no momento da entrevista estava mais subindo do que caindo. E aí ele realmente... aí o entrevistador realmente pergunta se a gente voltou a ter um mercado de alta e por isso essa pergunta, né? E aí o Gareth fala, no curto prazo é comum termos pequenos saltos, especialmente após declínios significativos como vimos no S&P. Se vocês olharem o gráfico do S&P, a gente chegou na máxima ali em 2021, depois teve uma grande queda até outubro de 22, ele voltou a subir. E na visão do Gareth isso é normal. Depois de uma queda tão drástica feita que tivemos, a gente vai ter um repique para cima e isso é justamente um dos sinais que ele acredita que a gente vai ver outro repique para baixo. No entanto, o que é preocupante é que rompemos a linha de tendência que estava em vigor desde outubro de 2022. E aí eu vou mostrar aqui para vocês também que nessa leve queda que a gente teve esse rompimento das bolsas de 2022 e isso, obviamente, afeta como é que vai ser o investimento. Como é que é a posição dele em relação a esse investimento. Isso indica que a tendência de alta foi quebrada e estamos começando a ver tendências de baixas mais baixas e as altas mais baixas também. E graficamente isso representa maior possibilidade de cair do que de subir. Só para mostrar aqui para vocês, de outubro de 2022 ele traça essa linha azul aqui embaixo e ele vem lá do topo histórico de 21, né, de novembro, outubro, novembro de 2021 e tem essa tendência de alta. E ele observa que a gente acabou de romper mais ou menos aqui no meio de setembro essa linha para baixo. E aí quando a gente rompe para baixo, existe mais chance de cair do que de subir, né? De voltar aqui para cima. Pelo menos essa é a visão dele. E aí isso mostra que a gente está possivelmente passando por uma tendência de queda na Bolsa de Valores. E aí ele comenta, né? A realidade está começando a se estabelecer. As taxas permaneceram altas por mais tempo e os Estados Unidos têm um problema de dívida que não vai desaparecer. E isso, obviamente, vai afetando cada vez mais o sentimento da pessoa, do investidor, e eles vão se reprecificando em termos de como eles vão investir com relação a essas informações. E isso afeta desde o consumidor até a parte do governo dos Estados Unidos, que, obviamente, tem que tomar algum tipo de decisão por conta desse tipo de coisa que vai acontecendo e que vai surgindo efeito na economia. E aí o entrevistador chega e pergunta, né? Você tem uma história de prever correções no mercado. Como você consegue identificar esses padrões? E aí o Gareth diz, com 24 anos de experiência em negociação, eu passei por muitas altas e baixas do mercado. Aprendi a reconhecer os sinais de alerta e a entender a psicologia humana. Só para vocês entenderem aqui como essa parte de psicologia humana afeta, é basicamente o seguinte.
Imagina você tem um celular que você comprou por R$ 1.000. Se você vê a opção de vender ele, vamos supor, por 2.000, normalmente você vai vender por 2.000. Quando ele voltar para 1.000, você vai comprar de novo. E a mesma coisa é numa ação. Quando ela sobe e chega no patamar, as pessoas começam a ver como o cara começam a vender. Quando ela chega no patamar aqui embaixo, começam a comprar. E aí o Gareth, ele consegue entender isso a partir dos gráficos, porque isso é registrado. O gráfico basicamente é um registro disso. E aí ele consegue ter essas previsões baseadas nos gráficos, né? E aí as pessoas tendem a repetir os mesmos erros, impulsionadas pela ganância e pelo medo. Quando as coisas estão subindo, as pessoas começam a comprar muito e subir muito, entrar num desespero, num hype, e quando estão caindo, elas acham que vai ser uma catástrofe. E aí ele consegue tirar essa parte emocional analisando o gráfico, o registro, baseado nesses topos e fundos que eu mencionei aqui. Se olharmos para o passado, podemos ver padrões semelhantes se repetindo em diferentes mercados. A natureza humana não muda. E essa visão, toda a sua análise, né, se consiste nessa parte gráfica de você tirar a emoção humana e analisar pura e historicamente os dados, as informações que você tinha. E aí, a partir disso, ele consegue tomar suas decisões de investimentos. E aí ele é perguntado com relação à questão do Bitcoin. Você previu correções no passado. O que você vê para o futuro do Bitcoin? Como eu mencionei para vocês, o Gareth, acho que foi outubro de 21, falou que o mercado iria cair e que iria chegar na casa dos 20 mil, era o que ele estava antecipando. O mercado foi até 15 mil, voltou a subir e tal, mas ele acertou. E teve outras calls que ele fez ao vivo lá na entrevista que eu vi, que eu assisti, e eu vi que ele realmente, de fato, acertou. E é por isso que eu estou trazendo análise gráfica dele especificamente, não de outras pessoas. Mas com relação ao Bitcoin, o Bitcoin está lentamente se tornando o inverso do mercado. Quando as ações caem, as pessoas tendem a se mover em direção ao Bitcoin. No entanto, ainda vejo um potencial de declínio no Bitcoin, especialmente se houver um padrão de cabeça e ombro se formando. É um tipo de padrão gráfico que eu não vou mostrar aqui para vocês, mas que quando se forma em uma determinada circunstância, significa que existe uma tendência do mercado voltar a cair. A longo prazo, sou um grande defensor do Bitcoin, mas acredito que poderíamos ver algumas turbulências no curto prazo. Ele já falou várias vezes que acredita que o Bitcoin pode chegar a 100, 200, 300 mil dólares, mas que nesse momento, nesse curto prazo, aí, nesses próximos 2, 3, 4 anos, ele acredita que o mercado tende a ficar meio que lateralizado, em queda, né, tendo muitas oscilações, mas um declínio maior do que essa casa dos 30 mil dólares que a gente está vendo agora. E aí, só para vocês verem aqui, esse é o gráfico do Bitcoin, né? E aí ele faz normalmente aquelas linhas de baixas, de alta, linhas intermediárias, e aí ele vai fazendo essas análises dele de curto e longo prazo baseado no gráfico, no que vai mostrando. Percebam que o gráfico aqui vai até outubro, no ponto estava 28 mil, agora deve estar na casa dos 33, 44 mil, então já quebrou essa tendência de alta aqui. Pode ser que seja um repique para essa linha daqui, ó, tá vendo? E depois voltar a cair, enfim. Ele é melhor fazendo essas análises do que eu, mas é um pouco do que ele menciona nos gráficos que ele lê, dessas formações aqui de repique. Então eu estou mencionando aqui para vocês também. De toda forma, pode ser que a gente tenha quebrado essas barreiras de baixa, a gente volte, continue subindo. Pode ser que não. Eu estou meio descrédulo com essas análises gráficas, mas que de fato ele conseguiu acertar bastante, ele conseguiu, né? Não sei exatamente como, mas ele consegue fazer isso a partir dos gráficos. E aí ele é perguntado sobre a questão do preço do petróleo. Recentemente comprei petróleo em um ponto de suporte técnico. Ainda acredito que o petróleo vai cair no futuro. Basicamente, e eu vou mostrar aqui para vocês no gráfico logo em seguida, ele comprou petróleo no ponto que ele achou que estava ali na casa dos 65 dólares, foi para a casa dos 90 e poucos dólares, e ele continuou segurando, e ele estava ainda segurando, e aí veio essa questão da guerra, que tinha começado a cair, que a guerra voltou a subir, ele provavelmente já está ganhando bastante dinheiro com essa posição. Mas ele fala que globalmente muitas economias estão sofrendo, e se os Estados Unidos entrarem em uma recessão, a demanda por petróleo vai cair. Se a demanda do petróleo cai, o preço cai também. Então fica muito difícil, mesmo com a questão de guerra, fica muito difícil de conseguir ter uma justificativa para o preço do barril do petróleo estar na casa dos 90 dólares, mesmo com guerra e tudo mais, porque a demanda, em tese, vai começar a cair cada vez mais fortemente, e isso, obviamente, afeta o preço do barril do petróleo. E é só o gráfico aqui, né? Ele comprou nessa casa aqui, ó, que estava aqui na casa dos 60 e poucos dólares,
Aí ele comprou mais um pouco aqui na casa dos 82 e ele vendeu lá na casa dos 96, quando ele também falou que estava entrando numa posição short. Ele começou 90 e aí até 96 ele foi aumentando a posição. Ele provavelmente deve ter já saído com parte do seu lucro aqui na parte desses 80 e poucos dólares que a gente chegou aqui embaixo. E aí ele fala também da parte do ouro, né? O que ele acredita que vai acontecer com o ouro agora. E aí ele diz, eu não concordaria com a afirmação de que o ouro enfrentou dificuldades durante o segundo semestre. Se você tivesse me dito que o dólar americano subiria tanto desde julho e que o preço do ouro permaneceria praticamente inalterado, eu consideraria isso incrível. Isso porque existe uma correlação entre o valor do ouro com o valor do dólar. Quando o valor do dólar sobe, é normal e de se esperar que todos os ativos caiam e, portanto, o ouro cai também. Só que a gente viu nesse segundo semestre, na verdade no ano inteiro de 2023, o ouro subindo, ficando praticamente constante ali na casa dos 1.900 e pouco a 2.000 dólares, enquanto que o preço do dólar também subiu. O DXY subiu consideravelmente. E na visão do Gareth, isso é impressionante. Ele também deu uma call no ano passado que ele acreditava que o ouro seria o ativo com melhor performance em 2023. Ele provavelmente vai errar, porque o ouro praticamente subiu o quê? 10%, o Bitcoin subiu praticamente 100%. Então, assim, em termos de acerto, ele não acredita que ele vai acertar nessa, mas ele é ele acredita bastante na tese do ouro, justamente por conta de todas as situações macro e por conta do preço do ouro, de fato, que a gente está vendo na tela, né, em face da tela, que está muito barato na visão dele. A estabilidade do ouro, para ser sincero, me faz pensar que está ocorrendo uma significativa acumulação por parte das instituições. E perceba que instituições aqui está falando principalmente dos bancos centrais. O Banco Central tem ouro como uma forma de diversificar sua moeda, sem necessariamente estar posicionado em dólar. A gente explica isso em outros vídeos aqui do canal, vou deixar o link aqui embaixo na descrição caso você queira entender mais, mas basicamente funciona uma diversificação para evitar que os Estados Unidos tenham uma influência mais forte ainda sobre a economia daquele país. É uma forma de tirar os Estados Unidos como regente do país, principalmente se você tiver algum receio de que os Estados Unidos vai de alguma forma punir você por estar fazendo alguma coisa. Então, por exemplo, a China, que está pensando em invadir Taiwan, pode estar fazendo essa acumulação em ouro e saindo do dólar por conta disso, enfim. É algo que a gente tem que prestar atenção aqui. Mas, enfim, temos o conhecimento de que bancos centrais também estão adquirindo ouro. Lembre-se que essas entidades que são responsáveis pelas emissões de papel moeda e têm ciência do que precisarão imprimir mais dinheiro no futuro. E se eles sabem que precisam de botar mais dinheiro no futuro, né, de imprimir mais esse dinheiro no futuro, eles têm que se preparar hoje, tirar hoje a sua correlação com o papel moeda para poder ter um ganho aqui, né, uma forma mais expressiva de manter o poder de compra da sua moeda local. Portanto, se eles estão investindo em ouro, isso provavelmente sugere que nós também deveríamos considerar essa opção. Essa é a visão do Gareth. Ele tem uma forte posição em ouro também, justamente baseado nessas análises de Banco Central e de gráfico, que ele acredita que também está bem barato. E aí, sumarizando aqui a entrevista para vocês entenderem os principais pontos, né? Com relação à tendência de mercado, o Gareth discute a importância de seguir tendências do mercado, mas também destaca que, às vezes, pode não ser o momento certo para fazê-lo, especialmente quando a tendência recente tem sido fortemente positiva. Ele acredita na queda significativa do mercado. Ele acredita no declínio do S&P 500. Gareth observa um declínio significativo no S&P com uma queda de 7 a 8%. Ele destaca que, embora rebotes de curto prazo sejam comuns, a queda da linha de tendência desde outubro de 2022 é preocupante e ele acredita que a gente vai voltar a patamares ali próximos do que a gente viu na época do Covid. Previsões de mercado. O Gareth tem uma história de prever correlações do mercado. Ele acredita que a natureza humana impulsiona pela ganância e pelo medo, faz com que certos padrões se repitam no mercado e ele consegue tomar posições baseadas nessas posições, né, nesses padrões, e conseguir ganhar com relação a isso. Com relação ao Bitcoin, o Gareth discute a volatilidade do Bitcoin, como ele tem se movido em direções opostas ao Nasdaq recentemente, isso porque existe uma forte correlação entre o Bitcoin e as Nasdaq, ou tinha, né, uma forte correlação entre o Bitcoin e a Nasdaq, esse ano a gente não viu tanto assim, e ele prevê uma possível queda no preço do Bitcoin, mas é otimista com o Bitcoin no longo prazo, chegando à casa dos 100, 200, até mais $1.000 aí, que é o que ele acredita que pode acontecer. Com relação ao petróleo, né, Gareth comenta sobre o impacto dos conflitos no Oriente Médio, no preço dos ativos do petróleo. Ele prevê que o petróleo provavelmente irá diminuir no mercado, diminuir no futuro devido à falta de demanda em um cenário
de um possível cenário de recessão global, que é o que ele acredita que vai acontecer. Com relação ao ouro, Gareth é otimista em relação ao ouro, especialmente devido à instabilidade geopolítica e à inflação contínua. E no seu estilo de negociação, ele pratica o swing trade, que eu já expliquei aqui para vocês o que envolve a realização de negociações por períodos mais curtos, geralmente entre uma semana a alguns meses, e ele usa essas análises gráficas para determinar seus pontos de entrada e saída para poder tomar essas posições. E ele também tem o seu curso, né, The Win Trade Series, onde ele compartilha suas estratégias e insights adquiridos ao longo de sua carreira de 24 anos, caso alguém queira ir participar, caso você queira também aprender a ser um trader, eu super recomendo. O Gareth é uma das pessoas que, assim, eu mais acompanho em termos de análise gráfica, porque ele de fato dá várias calls que de fato se tornam realidade, de fato acontecem. Pois bem, pessoal, essa foi a nossa análise do Gareth Soloway. Ele acredita nessas partes do mercado, da queda, do ativo do ouro, Bitcoin, petróleo. E como a gente comentou aqui com vocês, e eu de fato menciono, eu sou um pouco descrédulo com essa parte de análise gráfica, mas ele de fato acertou em várias calls e é por isso que eu continuo assistindo, estudando e trazendo aqui para vocês essa parte gráfica. Eu não recomendo que vocês de forma alguma tomem isso como tipo de recomendação de compra ou venda de ativos, apenas uma forma de estudo, como eu sempre menciono aqui para vocês. É uma pessoa que vale a pena a gente acompanhar para poder ver o que é que vai estar acontecendo e poder entender um pouco mais a respeito. Por fim, agradeço a presença de todo mundo, peço que se você gostou do vídeo que deixe o seu like, também se inscreva no canal se você ainda não for inscrito ainda e compartilhe esse vídeo com todos os amigos e familiares que queiram entender um pouco mais dessa parte econômica e ver mais um pouco dessa parte de gráficos, né, da parte de análise gráfica. Vou ficando por aqui, um forte abraço e aguardo vocês no próximo vídeo.